E nas minhas aulas de aeróbica tinha um final com essas coisas de yoga. Então eu comecei a trazer uma coisa diferente e as pessoas começaram a achar a minha aula muito interessante, que era uma aula, como era de todo mundo, uma aula de aeróbica, com ginástica localizada, e no final tinha uma coisa que não tinha nas outras. Entendi. Eu já estava trazendo uma coisa e eu já estava desenvolvendo. Então eu tenho assim, o que eu tenho na minha casa até hoje é caderno daquela Anotados. época, que nem dá para ver mais. Eu escrevia coisas, esse movimento, não sabia nome de nada. Enfim, o tempo foi passando, é longa, então eu vou resumir. O tempo foi passando, eu fiz faculdade de educação física e eu não parava de mexer naquele negócio, no yoga, que eu tinha conhecido, porque eu gostei muito daquilo. Eu fui mexendo, eu falei, o que eu posso fazer com isso? A princípio eu não fazia muita coisa. Eu pegava aquilo, eu colocava algum movimento, eu nunca modifiquei movimento nenhum, porque as posturas são sagradas, são asanas que são daquele jeito. Então você não muda, né? Não mexe naquilo. Mas eu não parava de pensar em fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu falei, o que eu posso fazer de diferente? Eu falei, eu vou colocar... Eu achava parado, né? Foi o que eu falei ali atrás. Eu falei, eu vou colocar movimento nisso aqui. Mas como colocar movimento? Aí depois que eu fui fazendo, estudando... eu tô pulando partes que são muitas coisas. Perfeito. Eu comecei a desenvolver movimentos em algumas posturas. Isso é a grande inovação que eu vou chegar lá depois que a gente vai conversando aqui. Nunca existiu isso no mundo. Ninguém mexeu no yoga. Perfeito. Eu fui lá e mexi. Né? Eu mexi. Não acrescentei, eu mexi realmente. Eu vou chegar num ponto aqui da nossa conversa que o pessoal do yoga começou a me olhar de lado assim, o que esse cara fez com o yoga? Verdade. Eu fiz, eu vou chegar lá. E eu comecei a mexer naquilo e comecei a colocar nas minhas aulas, que era uma aula de ginástica muito diferente da de todo mundo, eu apresentava aquilo, testando. Eu fui sempre testando o Super Yoga atual ao longo dos meus 36 anos de profissão. Até hoje eu ainda testo coisas. E eu colocava movimentos na aula, as pessoas, o que é isso? Nem eu sabia exatamente o que era aquilo, mas eu estava trabalhando para chegar aqui para ser entrevistado por você. Foi um caminho assim, eu fui fazendo um monte de coisas, porque eu precisava, eu acreditava que aquilo era muito bom, mas para mim, para pessoas como eu, para atletas como eu, para jovens, enfim, para o público que eu queria, que se identifica comigo, que eu queria atender, aquilo não era exatamente o que eu queria apresentar. Então, aí eu fiz a faculdade de educação física, fiz administração de empresas, eu me formei em várias linhas de yoga, claro, me formei no Brasil, me formei na Índia e fiz cursos pelo mundo afora e fui conhecendo o mundo, tudo que se tinha no mundo, para ver se o que eu estava criando existia algo parecido. Eu te digo, até hoje não tem nada parecido, não. Eu digo que eu fui muito abençoado, porque como é que diante de um cenário que tem milhões de profissionais, ninguém teve essa sacada, é porque Deus queria muito que fosse comigo. Chama Super Yoga. Sim. A diferença, eu falei para ele, gente, eu falei, Paulo, eu não faço yoga. Ele falou, mas não é yoga. Não, é muito diferente. Aí o que eu fiz? Você já quer saber um pouco do Super Yoga também ou a gente vai... Não, vamos começar, daí a gente vai falando, né? Tá, ok, vamos lá. Então a minha história é assim, o meu caminho profissional é de atleta virei professor, me formei em educação física, já era das artes marciais, principalmente do taekwondo, que é a minha base, e depois veio o yoga, então eu tenho essas formações todas e o meu trabalho é o resultado dessas formações que eu tenho. Perfeito. A primeira pergunta, como você desenvolveu o método Super Yoga? Foi Ótimo. Isso, né? Foi isso e foi muito mais do que isso. Foi entender, eu queria colocar movimento onde era parado. Então a grande inovação do Super Yoga é exatamente, eu transformei o yoga num treino. Perfeito. É isso que chamou a atenção do mundo. Aquilo era o yoga como ele é e continua sendo da mesma forma, tradicional. Ele é, sim, voltado para a religião, para o hinduísmo e para o budismo principalmente. Ele tem essa alma, essa coisa espiritual muito forte dentro dele. Isso no Super Yoga não existe. É estritamente físico e mental. Então o yoga continua sendo como ele é. Eu respeito muito, porque inclusive eu comecei dando aulas de yoga. Quando eu entrei nesse universo do yoga, as minhas aulas eram aulas de yoga, não eram aulas de Super Yoga. Perfeito. O Super Yoga foi acontecendo ao longo do que eu fui tomando coragem de mostrar. É muito interessante assim que os alunos fazendo aula comigo, já eu testando o Super Yoga nessas aulas, os alunos falaram, Paulo, essa tua aula não é exatamente uma aula de yoga. E aqui tem alguma coisa... Nem eu sabia o nome, porque não tinha nome. E os alunos é que me incentivaram a ter uma coisa com o meu nome. Porque eles faziam aquela aula, falavam, Paulo, isso não é uma aula de yoga tradicional. Aqui tem alguma coisa que
que a gente não sabe o que é. Nem eu sabia falar. Eu falava, eu tinha dentro de mim que era algo que eu estava desenvolvendo, mas não tinha um nome e eu não tinha uma certeza, porque eu não tinha coragem de colocar a minha cara no mundo, num universo que é tão tradicional. O yoga é uma coisa fechada. Muito. E eu falava, meu Deus do céu, a hora que eu apresentar isso aqui, que eu mexi nisso aqui, o que vai acontecer comigo? Aconteceu, eu vou te contar depois. Mas os alunos fazendo aquela minha aula, eles falavam, você tem que ter alguma coisa com o seu nome, isso aqui tem que ter alguma coisa do aluno em especial que eu trago no meu coração, que foram os alunos que mais me empurraram para isso. A um nível, para você ter uma ideia, de um aluno falou, Paulo, você tem que sair nessa época. Eu tô pulando fases, mas a gente pode ir voltando, porque eu vou lembrando de coisas, são muitas coisas. Eu dava aula na Riboc e as minhas aulas eram muito cheias, assim, imagina. A um ponto de ter fila de espera sempre, das pessoas não entenderem como uma aula de yoga podia atrair mais gente do que qualquer spinning, que o CrossFit que estava começando naquela época, do que o Pilates, que também já estava por aí. Era assim, na hora da minha aula, tinha um congestionamento no corredor, assim, que era um absurdo. Quando eu cheguei na Riboc, para dar aulas de yoga, sei lá, quase 20 anos atrás, a salinha de yoga era lá no fundo da academia, porque era uma aula que não tinha quase ninguém. Era tipo assim, não tem outra coisa para fazer, vou fazer aula de yoga. Aí eu comecei, e na primeira aula eu dei uma aula clássica de yoga. As pessoas gostaram, eu peguei o lugar de uma professora que estava saindo de lá, hoje é minha amiga, e na primeira aula, então, tinha o quê? 6, 7 alunos. Na segunda aula tinha um pouquinho mais. Na terceira aula já tinha um pouco mais. Na quarta aula já estava começando a encher e começou a chamar a atenção. Mas essa aula nunca teve ninguém. Quem é esse cara? Eu já estava começando a modificar alguma coisa, já mostrando que eu já tinha, né? Entendi. E com o tempo, eu comecei a aplicar o Super Yoga ali, meio que misturado com o Yoga clássico, que as pessoas já conheciam, para não assustar as pessoas. E essa minha sala, que era a última sala da academia, virou a primeira sala da academia. Eles reformaram uma academia, fizeram uma sala de vidro, porque era uma vitrine. Todo mundo ficava olhando. Eles vendiam os planos da academia e falaram, aqui tem a aula de yoga do Paulo. Era a primeira coisa que se mostrava. Aí a minha aula lotada, assim, era uma sala que cabia 20, tinha 40. Era o dobro do que se podia colocar na sala. As pessoas ficavam no vidro da sala. Então eu comecei a ficar conhecido ali. E aí esses alunos falaram, Paulo, você tá assim, aqui você faz muito sucesso dentro da academia, mas você não é conhecido. As pessoas não conhecem o teu trabalho, aqui você só conhece quem está aqui dentro. Por que você não dá essa aula em algum lugar? Eu falei, mas onde eu poderia? Aí a gente ficou pensando onde? Num parque. No Parque do Povo, naquela época estava abrindo o Parque do Povo, que era ali perto. Ali é vazio, ali não. Aí falamos, vamos para o Ibirapuera. Fui eu para o Ibirapuera. Cheguei lá com um sonzinho pequenininho, na época não tinha nada direito. Coloquei lá, os alunos foram, era uma terça-feira à noite, tipo 19 horas da noite. Os alunos foram, alguns alunos meus da Riboc foram, um pouquinho aluno, foram. E aí eu falei, gente, aí na outra aula eu falei, olha, eu tô dando aula lá no parque agora, terças-feiras à noite. Vai, porque vocês me incentivaram para ir para lá, então agora, tem que ir. Aí foi um pouco mais. Eu lembro que talvez na quarta aula tinha 300 alunos, 300 alunos, que as pessoas descobriram. Vai falando. E aí o próprio Parque Ibirapuera foi lá, a administração falou, quem é você e o que é isso aqui? Porque nunca teve isso naquela, não sei se você conhece lá, mas quem é de São Paulo conhece bem, no Manequinho Lopes, que é aquele viveiro lá embaixo, no portão 7 da República, tem aquela parte toda coberta. Eu ficava na frente, lá no fundo, aquilo ficou inteiro de gente. Então aquilo chamou a atenção do parque, chamou a atenção da mídia. Por coincidência ou não, tinha alguém da mídia ali no dia, fotografou, já estava começando a coisa do Instagram e começou. E teve um belo dia que eu fui dar aula na Riboc de manhã, eu dava aula para uma pessoa que eu não sabia o que ela era diretora da Marie Claire ou da Cláudia, uma revista dessas, assim, femininas grandes. Falou, Paulo, eu sempre olhei para você, eu nunca achei que você ficaria só aqui, eu sempre pensei que você seria muito mais do que dar aula aqui. Eu posso fazer uma primeira entrevista com você sobre isso que você está fazendo aí? Só que aí ela falou, precisa ter um nome. Qual é o nome disso que você está fazendo, dessa aula? Porque não é uma aula de yoga. O que é isso? Aí eu fiquei era muita coisa para mim de uma vez só. Era assim, eu estava começando a fazer sucesso fora da academia. Eu estava sendo procurado pela mídia, que eu nunca tinha tido essa coisa com mídia. Eu era uma pessoa que não... Eu era famoso na academia. Perfeito. Eu não tinha nome dessa aula,
Porque isso era o quê? A aula do Paulo. Eu era Paulo, nem era Paulo Junqueira. Eu era o Paulo da Riboc, eu era o Paulo. Não era o Paulo, meu sobrenome ninguém falava. Acho que nem sabiam. E aí eu falei, gente, eu preciso ter um nome. Então, a semana que vem eu vou ser entrevistado. Qual é o nome? Fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo. E aí eu coloquei no Google. Me veio Super Yoga, me veio. E só que eu coloquei Super Yoga com Y, separado. Super e Yoga em inglês com Y. Apareceu o nome de uma loja lá em Miami. Falei, puta, não pode ser, já tem alguma coisa. Aí eu fui dar uma aula, voltei, coloquei de novo. Só que nessa vez eu falei, não, você já tem Super Yoga separado em inglês? Será que se eu colocar Super Yoga em português, tudo junto, será que tem? Eu coloquei, não tinha. Coloquei no Instagram que estava começando 2010, não tinha. Eu falei, o nome é Super Yoga. Coloquei, liguei para um amigo, que o pai dele é advogado, falei, registra esse nome. O que é isso? Isso é o nome daquela minha aula. Eu falei, mas o que é? Eu falei, registra o nome agora, antes que alguém pense. Aí registrou o nome Super Yoga. Então, quando eu fui entrevistado, você falou, qual é o que é isso aqui? Eu falei, Super Yoga. Eu tinha vergonha, porque assim, eu estava mostrando uma coisa diferente num universo fechado, clássico, tradicional. E eu não era conhecido nesse meio tanto quanto muitas outras pessoas eram na época. E aí eu falei Super Yoga, mas eu morria de medo. O povo falou, o que é isso? A pessoa falou, nossa, mas que nome incrível. Aí a minha autoestima melhorou com isso. E aí começou, eu sei que eu fiz assim, jogando pra cá já, revista, fiz todas que existem no Brasil e fora, televisão, mídia, tudo eu fiz por causa do bendito Super Yoga. Que assim, que eu fui tomando coragem de apresentar para o mundo. Quando eu lancei isso no Instagram, eu fui apedrejado pelo povo do yoga. Quem é esse cara? O que esse cara tá fazendo, mexendo no yoga? Que é isso? Que absurdo. Imagina. Brasileiro, novo, relativamente novo. Quem que é esse cara? Como ele teve coragem? Nossa, que tá ofendendo a gente. São umas coisas assim. Eu passei situações bem complicadas no universo do yoga. Porém, na educação física, eu fui aplaudido de pé. As pessoas da educação física falaram, o que é isso? Que coisa sensacional. Porque era exatamente movimentos feitos com posturas de yoga. Perfeito. Que ninguém no mundo tinha pensado nisso. Então, o pessoal do yoga, até hoje, deve ter uma antipatia comigo. Muitos não, hoje já, porque eu abri a vitrine do yoga, foi através de mim. Verdade. Eu é que fui para a mídia, e eles não foram. Eu faço questão de falar, eles sabem disso. Eu que fiquei exposto com yoga, porque aí, no começo, eles perguntaram, o que é isso? Isso não é yoga, isso aí é qualquer coisa, isso é ginástica, isso é isso. Xingavam, falavam mal de mim. Quando eu fiquei conhecido, aí virou yoga. Porque assim, aí eu era a vitrine para eles também, para o trabalho deles também. Porque quando eu não era conhecido e estava apresentando uma coisa que mexeu com todo mundo, eu era ninguém, aquilo não era bom, aquilo era ginástica, aquilo era tudo menos yoga. Perfeito. Realmente não é yoga, é super yoga, é uma outra coisa.